Saudações aos telespectadores da TV AD. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. E o assunto hoje é sobre o vazamento das conversas do ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan. Se essas conversas vão prejudicar as investigações da Lava Jato em benefício dos réus, o ex-presidente Lula e os demais. Para tanto, estamos aqui com o professor doutor Olavo Hamilton. Um assunto muito bom, que está na mídia e que causa muitas dúvidas. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Para você que chegou agora, estamos aqui com o jurista Dr. Olavo Hamilton para falar sobre o vazamento recente de conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan. Professor Olavo, mais uma vez, eu agradeço ao senhor ter aceitado o convite e seja bem-vindo ao Dinâmica do Direito. Eu que agradeço o convite e para mim é sempre uma honra estar aqui na TV Assembleia de Deus. Muito bem, o professor Olavo, ele é advogado criminalista, ele é professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, tem mestrado em Direito Constitucional, doutorado também, então é uma pessoa com muita propriedade, muita segurança para falar de um tema tão delicado como o vazamento das conversas. Professor Olavo, primeira pergunta, esse vazamento dessas conversas deixou o senhor espantado? Era algo que o senhor acreditava que não haveria dentro de uma tão importante investigação? Olha, meus sentimentos são até confusos em relação a esses vazamentos e o conteúdo das conversas. Primeiro, era algo que todos nós sempre suspeitávamos, que havia uma proximidade muito grande no âmbito da Lava Jato entre acusação e judiciário. Mas por mais que nós esperássemos que havia algo muito próximo, que nós não imaginávamos é que era algo tão descarado, né? Em que juiz orientava procurador, em que procurador aconselhava magistrado, em que se cobrava, o judiciário cobrava que se realizassem o mais cedo possível novas operações, que se indicasse a retirada de uma procuradora da República em determinadas audiências. Isso nos deixa certamente perplexos. Professor, nossa audiência, na verdade, professor Olavo, é bem diversificada. Nós temos desde estudantes de direito, profissionais da área, mas também o povo em geral. Então, em nome desses, eu queria que o senhor nos ajudasse no primeiro bloco a entender princípios gerais do processo penal, sobre a importância que garante, na verdade, ao cidadão de bem, a quem está nos assistindo em casa, a ter um julgamento justo na seara criminal. Olha, vários são os princípios que norteiam o processo penal e a justiça de uma forma geral. Eu podia citar aqui alguns dos mais importantes, como o princípio do juiz natural, em que o Estado ele não pode escolher um juiz para atuar em determinada causa, mas existe já pré-determinado que juiz seria em casos concretos que venham ser trazidos para a justiça. O princípio do juiz imparcial, o juiz ele deve se manter distante da realidade das partes, no sentido de que as partes estão produzindo de estratégia, para que ele possa julgar adequadamente. Ele deve se debruçar sobre o processo, mas deve manter a distância necessária do mérito do que está sendo discutido peculiarmente por cada parte, para que ele não se contamine, né, com a ideia de qualquer delas. Então, isso é o que diz o princípio do juiz imparcial. Dentro do processo penal, nós poderíamos citar também que o processo ele é acusatório, ou seja, você tem um órgão específico para acusar, você tem o cidadão promovendo a sua defesa por meio de um advogado e você tem um magistrado que fica distante de tudo isso para julgar imparcialmente. Eu poderia citar que se aplica a esse caso concreto esses três princípios. Então, no caso específico, pelas conversas, sabemos que ainda vai ter mais investigações, talvez ainda tenha outros vazamentos, mas de maneira bem objetiva, quais são os princípios que o senhor acredita que foram violados?
Esses três que o senhor citou e mais alguns? Olha, nas conversas até então reveladas, só para que a gente se situe temporalmente, porque todo dia sai uma diferente, né? Nós estamos no ponto da revelação da conversa do Dallagnol com o ministro Fux, né? Em que ele revela que, inclusive em determinado momento, teria se comprometido com o ministro a proteger-se mutuamente as instituições, né? Eu não sei o que foi que ele quis dizer, eu até suspeito o que é que se quis dizer com isso, mas é nesse ponto que nós estamos agora. Na minha opinião, muito claramente, em conversas diversas, foram violados esses três princípios. Por exemplo, quando o próprio Dallagnol ele diz não ter certeza de que aquele caso do triplex envolveria propina à Petrobras e por isso mesmo atrairia a competência do juízo de Curitiba. O arranjo que eles fizeram, inclusive midiático, com PowerPoint, no sentido de trazer esse processo para o contexto da Petrobras e, consequentemente, o contexto da Lava Jato e, consequentemente, levar até o juiz Moro, quando o triplex do Guarujá está lá em São Paulo, não tem nada a ver com Curitiba, fica muito claro que foi ferido o princípio do juiz natural. Era uma suspeita que todos já tinham, que ficou, inclusive, claro quando o juiz julgou um embargo de declaração que disse que não tinha relação nenhuma com a Petrobras, mas agora, nos bastidores dessa conversa, a coisa se torna mais clara, ainda mais escancarada. Se fere também o princípio do juiz imparcial quando você tem, a gente pode descer os detalhes em outras perguntas, mas quando você tem muito claramente que o juiz orientava a acusação, que o juiz cobrava algumas medidas da acusação. Isso é algo absolutamente atípico, eu diria até que é de uma promiscuidade processual que nós não devemos tolerar de forma alguma. Então você quebra a imparcialidade e quebra também aí o princípio do juízo, aliás, o princípio do processo acusatório. Quando você tem o próprio juiz se miscuindo na acusação, você não tem mais um juiz julgador, você tem um juiz inquisidor. Muito bem. Pegando esse gancho aí, esse link, professor Olavo, de inquisidor, lembra muito, no caso, os julgamentos na Idade Média. Lembra aqui a caça às bruxas, onde o próprio magistrado, ele coletava provas, ele era, no caso, também juiz e em algumas vezes até o próprio carrasco. Estamos retrocedendo, professor Olavo? Eu não diria que estamos retrocedendo. É claro que guarda algumas peculiaridades com que nós tivemos num passado remoto, principalmente o que me parece, o fato de que você já elege um culpado e reúne todas as provas não para esclarecer a verdade dos fatos, mas principalmente para confirmar aquela eleição anterior que você fez e a necessidade de se condenar determinada pessoa. Me parece que foi isso que aconteceu, como que se acontecia antigamente. A utilização, por exemplo, de prisão preventiva para forçar que as pessoas façam a delação premiada, na minha opinião, é uma espécie de tortura que não deveria ser utilizada nem tolerada no nosso sistema processual penal. Professor Olavo, o que acontece? O senhor é advogado criminal, eu também atuo esporadicamente, mas eu quero perguntar ao senhor, o Estado brasileiro, ele está preparado, capacitado, aparelhado para comprovar a culpa do cidadão? Só um rápido exemplo. Já chegou para mim, professor Olavo, um adolescente, 16 anos na média, o seu companheiro estava foragido, maior de idade, ele era traficante de drogas e as autoridades policiais teriam utilizado meios de tortura para forçar essa moça, essa jovem, a fornecer o paradeiro no caso do meliante. Esse foi um exemplo que eu trouxe aqui à tona. Mas o senhor, qual a sua opinião a respeito? O Estado brasileiro tem meios legais para comprovar a culpa ou, infelizmente, esse fato que eu relatei é algo comum? O Estado brasileiro está, sim, preparado para bem conduzir um processo penal no sentido de verificar a culpa e condenar alguém, ou não chegar até essa verificação e absolver a pessoa. O que, na minha opinião, nós não temos o devido preparo
se nós temos um judiciário preparado para tanto, se nós temos um Ministério Público preparado para tanto, e se nós temos uma defesa também, de um modo geral, muito bem habilitada de lidar com os processos penais, o que se falta, na minha opinião, são pessoas dignas e preparadas para determinados cargos, né? Isso é uma exceção. Mas, na minha opinião, por exemplo, essas conversas indicam que nem o juiz Moro era digno de estar exercendo a magistratura federal, nem o promotor Delanhol seria digno também de estar exercendo um cargo da mais alta relevância, que é o de procurador da República. Eles são a exceção. Mas essa exceção acaba maculando o sistema de uma forma muito forte, que nos leva, em alguns momentos, até a duvidar se isso não é uma característica do Estado como um todo. Muito bem, estamos conversando aqui com o professor Olavo Hamilton, advogado criminalista, professor universitário, a respeito sobre o vazamento das conversas entre o ministro Sérgio Moro e o procurador Deltan. Então não saia daí, voltamos já sobre tão importante temática. Estamos de volta ao programa Dinâmico Direito. Para você que chegou agora, estamos aqui com o professor universitário, Dr. Olavo Hamilton, falando a respeito sobre o vazamento recente de conversas do ex-juiz Sérgio Moro e o procurador da Lava Jato, Deltan. Professor Olavo, ainda nesse contexto dessa situação difícil, das denúncias, no caso do vazamento, eu quero perguntar para o senhor, é comum a amizade ou coleguismo entre juízes e promotores? Até que ponto isso pode ser saudável e pode comprometer investigações? Na minha opinião, a amizade entre juiz, promotor, advogado é algo absolutamente comum e é indiferente ao processo. O que não pode acontecer é, independente de se ter ou não se ter amizade, que me parece até que o Moro nem tem amizade com Delanhol, é que você não possa, dentro de um processo, que isso não pode acontecer, é de ter uma relação promíscua entre as funções. Juiz julga o processo, no processo penal, o procurador, o promotor faz a acusação e a defesa, o advogado, faz consequentemente a defesa criminal. São papéis fundamentais para um processo penal, são papéis diferentes e cada um deve exercer seu papel com sua liberdade, com sua autonomia e sem interferir indevidamente no papel do outro. Isso é o que faltou, pelo menos é o que a gente percebe nessas mensagens que foram vazadas até o momento. Faltou a ciência, a observância desse papel institucional, tanto por parte do então magistrado Sérgio Moro, como por parte também do procurador da República, Delanhol. Bem, eu queria passar aqui, professor, a citar uma declaração de Edson Fachin, ministro do STF. Ele teria dito: a Lava Jato é uma realidade e não acredito que esta realidade venha a ser afastada por qualquer conjuntura. A operação trouxe um novo padrão normativo jurídico, portanto, e também natureza ética ao Brasil e à administração pública. E tenho confiança plena que isto não é suscetível de qualquer retrocesso. Sua opinião, professor, a Lava Jato, com esses vazamentos, está comprometida, está maculada? No caso, todos os demais julgamentos? Olha, antes de tudo, Fachin é ministro do Supremo Tribunal Federal e é responsável pela relatoria desses processos da Lava Jato. É um absurdo que Fachin esteja se manifestando sobre temas que daqui a pouco serão submetidos a seu julgamento. Ele toca num ponto que eu acho importante, né? Ele fala da questão de ética, que a Lava Jato trouxe um novo padrão ético. Eu não sei, sinceramente, o que isso significa. Pelo que se decorre, né, pelo que a gente observa nessas mensagens, eu não sei se esse padrão ético é um padrão adequado. Na verdade, me parece um padrão absolutamente inadequado de como lidar com a coisa pública, como lidar com o processo penal, como lidar com uma acusação, seja por parte do magistrado envolvido, seja por parte do membro do Ministério Público Federal envolvido. Se essa é a ética que Fachin espera, eu acho que todos nós estamos perdidos. Professor, ainda nessa linha de pensamento,
Eu acredito que os advogados do ex-presidente e demais réus devem estar se mobilizando. O senhor, como advogado, o senhor entende que a nulidade de atos, o processo, o recurso que o senhor ingressaria seria em qual sentido, professor? Tendo essas provas em mãos, tendo essas jogadas na mídia em geral? Olha, abstraindo as gravações, os processos da Lava Jato, no que diz respeito à qualidade de prova, eles já são muito problemáticos. Existem algumas nulidades que ainda estão sendo discutidas no STJ e daqui a pouco no STF. Existe muito cerceamento de defesa, existem condutas que se atribuem aos magistrados da Lava Jato que não seriam compatíveis com o devido processo legal. E, na minha opinião, essas mensagens elas reforçam tudo o que as defesas disseram até aqui. Então, elas servirão tanto para embasar novos procedimentos, habeas corpus talvez, como também para reforçar aquilo que já foi dito em sede de recurso, né? Do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça e do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Então, são duas vertentes aí. Tanto se serve para confirmar o que já se dizia no âmbito da Lava Jato a partir das defesas, como também para embasar novas tentativas de anular esse processo, talvez até por um habeas corpus. Eu não tenho aqui, professor Olavo, a citação direta, mas o próprio Gilmar Mendes já se posicionou, já fez algumas declarações bem críticas, bem duras. O senhor falou agora do ministro Fachin agora há pouco, mas não é muito cediço para os ministros eles se manifestarem, não é algo, faltou um pouco de cautela das autoridades, das excelências? Pelo que eu soube, até agora 4 se manifestaram, né? 2 perplexos e 2 tentando minimizar o problema. Inclusive, os 2 que tentam minimizar o problema, eles fazem de uma forma que eu considero absolutamente inadequada, porque dizem que isso é coisa de corrupto que está insatisfeito com o processo da Lava Jato. Não é assim. Eu nem tenho, por exemplo, clientes na Lava Jato, nem sou corrupto, mas sei dos problemas que a Lava Jato tem e sei da gravidade também dessas conversas trocadas entre Moro e Delanhol. O que eu penso é que nenhum dos 4 deveriam estar se manifestando contra ou a favor nesse momento, pois todos eles vão julgar esse processo daqui a pouco. Bem, estamos conversando aqui com o professor Olavo Hamilton, ele que é advogado, professor universitário, a respeito das vazamentos, na verdade, das conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador da Lava Jato, Deltan. Próximo bloco, professor Olavo, vamos tentar entrar aqui na questão dos regimentos internos. Se eu não me engano, já tem um processo disciplinar em desfavor de Deltan e vamos prosseguir nessa pegada. Então, sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito, aqui o convidado ilustre, professor Olavo Hamilton, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e também advogado criminalista, palestrante, homem com muita propriedade na nossa cidade para falar de tão importante assunto que é o vazamento das conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan. Professor, já tem um processo, na verdade alguns processos, Deltan já respondia, no caso, processo disciplinar. Esse tipo de conversa, professor, esse tipo de termos que eles usavam entre si, o senhor já fez duras críticas nos blocos anteriores. Pode gerar alguma censura? Vamos falar que o ponto mais crítico seria uma exoneração, mas até que ponto ele pode chegar perante a disciplina, o Conselho de Ética, no caso do Ministério Público? O que nós temos até agora é que foi solicitado por alguns conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público a abertura de processo ético disciplinar contra o Delanhol para saber se ele cometeu algum ilícito e, entendo cometido, qual seria a pena aplicada. O resultado desse processo pode ser nenhum, né? Ele pode ser, digamos assim, absolvido, como pode chegar ao máximo da pena, que seria a exoneração de seu cargo.
Na minha opinião, o que se tem revelado nessas conversas é muito grave. Fica muito patente que havia uma combinação, em alguns aspectos, o que se tem até agora é isso, do julgamento, alguns aspectos do julgamento, entre a acusação e o juiz. Isso é absolutamente negativo para o processo penal. Isso atenta contra a dignidade da justiça e da instituição importante que é do Ministério Público Federal. A se confirmar que essa indignidade aconteceu, que esses atos espúrios aconteceram, se essa perplexidade que todos nós estamos hoje, com esses diálogos, se confirmarem, o que só nós temos a lamentar, é possível que o Procurador da República sofra, assim, uma condenação mais grave, né? Mas aí a gente só pode, no momento, aguardar, a gente não tem como dizer o que é que se vem aí no futuro. Professor, essa pergunta agora é bem subjetiva, mas acredito que o senhor também tem outros elementos aí para nos ajudar. O senhor acredita que o Poder Judiciário, em tão importante operação como a Lava Jato, dentre outras pelo país, pode ser usado como instrumento político? Foi utilizado, vou colocar aqui no passado, que tivemos eleições no ano anterior, foi usado como instrumento político no nosso Brasil? Nesse aspecto, eu tenho uma certeza e uma convicção. Qual é a certeza que eu tenho? É que a Lava Jato cumpriu a função de influenciar diretamente no resultado das eleições. Quando eu digo que a Lava Jato cumpriu essa função, eu não estou dizendo que foi uma situação intencional. Eu estou dizendo que a Lava Jato, o resultado dela, impediu que um determinado candidato à presidência da República, cujas pesquisas demonstravam que venceria em primeiro turno, fosse afastado desse pleito. E mais do que afastado, que passasse a campanha inteira preso. E mesmo quando se determinou a soltura dele, o juiz, que hoje se sabe envolvido nessas conversas, sem jurisdição, porque não era juiz do caso, sem estar exercendo a magistratura porque estava de férias, não se encontrando no Brasil, moveu o mundo para impedir que esse candidato fosse solto. E depois esse mesmo magistrado aceita, aí não se sabe ainda se durante a campanha surgiu esse convite ou se o convite foi posterior à campanha, aceita ser ministro da Justiça e dizem que na perspectiva de ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho, até esse momento da narrativa, eu não tenho como dizer que tudo isso foi intencional. Mas eu não posso negar, e esse é o elemento da minha certeza, de que toda essa dinâmica funcionou para influir no resultado das eleições. Funcionou para impedir que o candidato preferido da população sequer concorresse e que outra pessoa vencesse essas eleições. Então a Lava Jato teve sim um papel político importante. A Lava Jato cumpriu a função de influenciar diretamente no resultado das eleições presidenciais. Esse é o elemento de minha certeza. Agora vamos para o que, isso já se disse inclusive no âmbito da acusação, para o que eu não tenho certeza, mas tenho convicção. E aí convicção, eu gostaria de dizer que é diferente de certeza. Né? Convicção é um sentimento, é um achar, né? É algo que você não tem uma prova concreta, mas tudo leva a crer, pelo menos na cabeça de quem tem convicção, de que as coisas são daquela forma. No momento em que essas conversas particulares entre Moro, Dallagnol e demais procuradores da Lava Jato são reveladas, me dá a convicção de que a influência da Lava Jato no resultado das eleições não foi uma mera função.
foi algo intencional. Quando você tem determinado diálogo, os procuradores movendo o mundo para que Lula não concedesse uma simples entrevista, porque isso influenciaria no resultado das eleições, essa coisa se torna mais clara, a da intenção. Quando você tem uma procuradora da República dizendo que está rezando para que o Haddad e o PT não voltem ao poder, né, nós temos mais uma vez um elemento de intencionalidade dentro do contexto da Lava Jato. Se essa convicção ela vai se confirmar no futuro ou se ela vai ser dissipada, aí só as cenas dos próximos capítulos dirão. Professor Olavo, o senhor entende, no caso é que eles podem ser beneficiados, os réus. Eu sei que o senhor não está na cabeça do ministro do Supremo, eu sei que o senhor não tem bola de cristal para prever o futuro, o senhor mesmo falou. Mas o senhor é um advogado experiente. O senhor, no caso, conhece muito bem as decisões, os precedentes judiciais. Há precedentes para determinar a soltura do ex-presidente e os demais réus? Olha, desde o início, todas as defesas que atuaram na Lava Jato, elas são uníssonas em dizer que o juiz Sérgio Moro se portava não como magistrado, mas como um acusador. E não como um mero acusador, mas como um acusador sistemático, preenchendo todas as lacunas da acusação, fazendo perguntas em algumas audiências mais do que o próprio órgão acusador. E as defesas sustentam isso com muita veemência. Já levaram essa situação para o TRF4, já levaram essa situação para o STJ e estão prestes a levar para o STF. Mas a defesa dizia, com base no que foi produzido formalmente no processo. E a formalidade do processo, talvez no entender de alguns magistrados das cortes superiores, comportem aquele tipo de posicionamento do juiz Moro. Agora, no momento em que essas mensagens são reveladas, você tem algo a mais do que processual. Você tem a informalidade das conversas, revelando que o juiz Moro efetivamente exercia um papel que não era circunscrito à atividade do magistrado, a atividade típica do magistrado. Então, essa conjuntura pode sim beneficiar os réus. E beneficiar de que forma? Anulando determinados processos ou determinados atos. Você imagina que se anula uma audiência ou se anula uma diligência, o processo volta à origem. A decorrência primeira desse caso seria libertar quem está preso em razão de uma condenação em segunda instância. Então, na minha opinião, isso pode sim acontecer e se torna muito plausível na medida em que essas conversas são reveladas. Bem, professor, a questão da comunidade internacional. Já foi levado a defesa já levou para a ONU algumas observações e nós percebemos vários jornais ao redor do mundo fazendo menção disso. Eu sei que o Estado brasileiro, nosso judiciário é independente, mas de alguma maneira, esse tipo de reprovação, como é que fica a imagem do Brasil lá fora com esse tipo de vazamento? Primeiro que os últimos acontecimentos políticos, governamentais do nosso país já têm arranhado e muito a imagem do Brasil. Mas isso dizia respeito ao Poder Executivo, principalmente, ao Poder Legislativo, em boa parte também. O que o mundo toma agora como espanto é que o judiciário brasileiro ele não é diferente dos outros poderes do nosso país. O judiciário brasileiro padece também de problemas sérios, problemas graves no âmbito das pessoas que o compõem, que são sua minoria que traz esses problemas, mas que tem problemas institucionais sérios. E isso fica escancarado justamente na maior operação judicial que se teve nesse país, que é a Operação Lava Jato.
E a imprensa internacional, ela tem dado uma conotação muito mais séria, muito mais severa ao caso do que a nossa imprensa, do que o próprio órgão da imprensa que está noticiando esses fatos. Você tem notícias, por exemplo, no Le Monde, dizendo que a Lava Jato agiu intencionalmente para tirar Lula da disputa política da última eleição presidencial. Você tem outros jornais da Europa dizendo claramente que Moro se beneficiou dos próprios atos que cometeu enquanto juiz, no âmbito da Lava Jato, para ser ministro da Justiça e para ter a perspectiva devia ser ministro do Supremo. Se o Brasil, em muitos momentos da nossa história, não é bem visto pela comunidade internacional, já se disse, inclusive, nesse âmbito, que o Brasil não seria um país sério, com esses últimos acontecimentos a situação só tende a piorar. Se o Judiciário, que é o último bastião na defesa dos direitos de todos os cidadãos, é agora o alvo da vez, e aí eu diria até injustamente o alvo da vez, porque nós não deveríamos confundir o judiciário com a figura do juiz Moro, mas ele que na história recente do nosso país se colocou nesse papel de representar todo o poder judiciário, e alguns poucos magistrados, mas ainda um número representativo, delegou, entre aspas, a Moro essa função, né? É injusto que a gente macule todo o judiciário pela imagem do juiz Moro. Mas é inevitável que as pessoas vejam assim, que a comunidade internacional imagine que o nosso judiciário é isso de negativo que nós estamos vendo agora da Lava Jato, revelado por essas mensagens. Professor Olavo, no caso, a atitude, a postura do ex-juiz foi, no caso, referência para outros magistrados. A gente percebe que investigações em Rio de Janeiro tinham posicionamentos parecidos, com conduções coercitivas. A própria magistrada que assumiu o caso lá em Curitiba tem uma postura muito rígida. Esse tipo de vazamento, no caso, pode servir como autocrítica do judiciário para tentar rever os conceitos, ou tem que outros órgãos, outras entidades como a OAB tomar uma posição, tomar atitude? Como o senhor vê isso? Nazel, recentemente eu me manifestei no Conselho Federal da OAB nesse mesmo sentido que você tem colocado. É que a Lava Jato ela tem sido um farol para milhares de juízes, promotores e procuradores no Brasil inteiro. De forma que tudo o que se faz na Lava Jato é reproduzido em cada vara criminal do nosso país, em cada promotoria de justiça do nosso país, em cada procuradoria do nosso país. Nós temos duas alternativas a esse escândalo que agora está sendo revelado. Ou nós fazemos uma autocrítica, ou nós fazemos uma meia-culpa e tornamos efetivamente o nosso processo penal mais correto, mais constitucional, menos inquisitivo, ou nós fazemos o contrário disso, que aí é meu grande receio. Naturalizarmos, considerarmos normal isso que vinha acontecendo no âmbito da Lava Jato e, ao fazê-lo, considerar tudo isso normal, que juízes e promotores de justiça do Brasil inteiro se sintam à vontade para proceder da mesma forma. Para promotor combinando com juiz diligências, juiz dando dicas aos promotores de como fazer uma melhor acusação, dizendo que em determinada audiência é melhor promotor tal do que promotor qual, cobrando que o promotor faça novas diligências ou novas operações que faz tempo que não se faz, como se disse, né? Então, assim, desse escândalo nós temos duas alternativas. Ou melhoramos o sistema ou naturalizamos tudo isso de negativo que nós temos nesse sistema. Muito bem. Estamos conversando aqui com um professor universitário, advogado, criminalista, professor Olavo Hamilton, sobre o vazamento das conversas, no caso de Sérgio Moro, com o procurador federal Deltan. Então não sai daí, vamos já para o último bloco e as considerações finais.
Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Conversamos aqui com o professor Olavo Hamilton, advogado, professor universitário, palestrante, a respeito sobre o vazamento das conversas do ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Lava Jato, Deltan. Professor Olavo, vamos já para as considerações finais, mas ainda temos algo para fechar, alguns pontos ficou em aberto. O senhor falou a questão da indicação, o próprio presidente Bolsonaro se manifestou que pretende indicar Sérgio Moro como ministro do Supremo Tribunal Federal. Até que ponto, professor, até aqui onde nós estamos, essas conversas, esse vazamento pode comprometer a indicação, seja numa sabatina no Senado, seja no próprio judiciário, se fazer essa autocrítica, como o senhor falou, até que ponto pode ser vetado a indicação de Moro por conta do vazamento? Ainda que nós não tivéssemos tido conhecimento dessas mensagens que foram vazadas agora nesse escândalo, eu já tenho uma postura muito crítica na indicação de Sérgio Moro para ministro da Justiça e, pior ainda, numa eventual indicação de Sérgio Moro para ministro do Supremo Tribunal Federal. Ora, Jair Bolsonaro, pelo menos é o que indica as pesquisas, foi eleito porque Lula não concorreu. Lula não concorreu porque foi condenado em um tempo célere por Sérgio Moro e principalmente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Enquanto candidato, porque Lula se registrou candidato quando já estava preso, e houve uma determinação de um desembargador desse mesmo tribunal para que Lula fosse solto e exercesse sua atividade como candidato, o juiz Sérgio Moro atuou fora do processo, porque ele não era o juiz do processo, fora da jurisdição, porque ele estava de férias, e fora do Brasil, no sentido de evitar que Lula fosse solto. Tudo isso teve uma repercussão muito séria nas últimas eleições presidenciais. E por isso mesmo, já é algo bastante problemático que Moro aceitasse ser ministro da Justiça e num eventual convite seu para ser também ministro do Supremo. Agora imagine, Nazeu, se você acrescenta a esse fato essas conversas que nós estamos tomando conhecimento agora. Que Moro não só atuou como magistrado, mas que Moro indicava como o Ministério Público deveria proceder, que Moro aconselhava até quais eram as pessoas que deveriam ser denunciadas pelo Ministério Público, porque em uma das conversas o Dallagnol ele diz que tem um rol muito grande de pessoas para denunciar, e Moro diz claramente, se concentre nos 30% iniciais, não queremos esses outros 70% como inimigos. Coincidência ou não, os 30% iniciais era mais o pessoal do PT, e os 70% restante que Moro desaconselha pertence a todos os partidos. Um trecho interessante da conversa de Dallagnol com os procuradores, Dallagnol ele se refere a Moro como russo. Olha, conversei agora com o russo e ele disse isso, isso, isso e isso. Isso pode passar despercebido, mas quando você trata Moro como russo, e é ele quem toma as decisões, me remete a 1958, na Copa do Mundo, em que o técnico do Brasil, passando todos os conselhos para os jogadores, e aí o Manel Garrincha, ele se revolta e diz, sim, mas você já combinou com os russos, né? Me parece que era mais ou menos isso. Russo era uma forma de se referir a quem eles combinavam antes de agir, né? Se for dessa forma, Nazeu, é imoral que Moro seja indicado para ministro do Supremo. Para que você seja ministro do Supremo, você tem que ter, antes de tudo, notório saber jurídico, mas você tem que ter também reputação ilibada. E, na minha opinião, se esses fatos se confirmam, que Moro agia como se fosse um acusador, ele não tem a necessária reputação ilibada para exercer o mais alto cargo da magistratura nacional, que é a de ministro do Supremo. No caso, professor, só para ser bem mais claro,
como é que funciona? O pessoal de casa, alguns são leigos, como é que funciona essa indicação para o Supremo? E esse tipo de denúncia, esse tipo de observação poderia ser feito por quem? Pelo Senado, pela OAB? Como é que funcionaria? Nesse caso, o presidente da República escolhe determinada pessoa que cumpra os requisitos constitucionais, reputação ilibada, notório saber jurídico, a idade mínima prevista na Constituição, e essa pessoa é sabatinada pelo Senado, que aí decide se manda ou não indicado para o Supremo Tribunal Federal. Mas nada impede que haja um questionamento externo, né, que algum órgão ou mesmo algum cidadão questione essa indicação, dizendo ao Supremo Tribunal Federal justamente que aquela pessoa não preenche os requisitos. Nós não temos notícia recente no nosso país de um fato similar, mas nós temos hoje que o Supremo ele não se constrange em se imiscuir em determinados atos do Executivo e do Legislativo, né? Fez assim na época em que pediu que o ex-presidente Lula assumisse o Ministério da Casa Civil no governo Dilma, mais recentemente no governo Temer, quando impediu que a Cristiane Brasil, salvo engano, esse é o nome dela, assumisse o Ministério do Trabalho, e eu não duvido que o Supremo também, provocado, haja dessa forma sempre que perceber que determinada pessoa que tenta se habilitar a ser ministro do Supremo não reúne as condições previstas constitucionalmente. Professor, só abrir aqui um parênteses, só a respeito do tipo de vazamento. Como deveria ter acontecido? Fala-se de um hacker, mas foi algo de 3, 4 anos atrás, alguns tipos de conversa no início das operações. Só abrir aqui um parênteses, que o senhor esclarecesse, o pessoal de casa muitas vezes não entende qual era o programa, muita gente só usa o WhatsApp. Como se deu esse tipo de vazamento? Mais uma vez, Nazê, eu vou dizer que eu não tenho certeza, mas tenho convicção de que não se trata de um hacker. Primeiro, porque esse aplicativo, o Telegram, ele é um aplicativo extremamente seguro. Para você ter uma ideia, ele foi banido na Rússia justamente porque o governo russo não conseguia ter acesso ao seu conteúdo. O criador desse aplicativo, que é um russo, teve que se exilar na Inglaterra porque começou a ser perseguido pelo governo russo. Agora, eu não posso crer que se o governo russo, com a KGB, com toda a tecnologia que tem, inclusive dizem de influenciar em eleições em outros países, como aconteceu nos Estados Unidos da América, se o governo russo não tem condição de violar, de devassar o conteúdo de conversa alheia no Telegram, eu não vou imaginar que um hacker brasileiro tenha. O Telegram foi banido também no Irã, em alguns outros países, por esse mesmo motivo, porque os governos não conseguem ter acesso às conversas que são tidas no seu contexto. Existe uma criptografia muito segura a resguardar o sigilo dessas informações. Quando você elimina essa hipótese, a hipótese que sobra é que um daqueles procuradores, pelo menos um daqueles procuradores que estavam no contexto daquelas conversas, reuniu esse material e vazou essa informação. Se se trata de um hacker, que eu não acredito, essa prova foi obtida por um meio ilícito. Por outro lado, se se trata de alguém que estava no contexto daquela conversa, nós já não podemos falar de ilicitude. Por quê? Porque aquela pessoa revelou uma conversa que ela própria participou. Agora, a Lava Jato já se valeu, inclusive contra o presidente Lula, contra a presidenta Dilma, de uma situação que hoje cai sobre o próprio juiz Sérgio Moro e o Dallagnol. É que se você não nega o conteúdo da conversa, ainda que ela tenha sido obtida por meio ilícito, a prova passa a ser a sua não negativa. Sua não negativa é uma confirmação de que aquela conversa aconteceu. Então ela deixa de ser uma prova ilícita. Então eu acho que a resolução do problema, pelo menos na melhor técnica do direito, não vai passar por essa questão se a prova foi ou não foi obtida por meio ilícito. Primeiro porque ela não foi negada, segundo que não existe prova de que tenha sido efetivamente um hacker.
principalmente um hacker que faça da forma tosca que se diz que foi, né? Ei, aqui é um hacker, como se coloca entre aspas lá numa mensagem que esse hacker teria passado. É um absurdo, não dá para acreditar na versão dessa. Muito bem, estamos conversando aqui, terminamos a nossa conversa, já estamos nas considerações, professor Olavo. Agradeço em nome de toda a equipe, do pessoal de casa, no caso, com muita propriedade, o senhor se destacou aqui, eu sei com muita coragem, muita ousadia. Falamos aqui sobre autoridades que estão ora no executivo, no judiciário, e o senhor teve muitas, no caso aqui, a própria capacidade, competência de cumprir tão espinhosa temática. Então, o meu muito obrigado e fica aberto às considerações finais. Gostaria só de dizer que é sempre um prazer enorme para mim estar aqui, Nazeu, com você principalmente, que já apresenta esse programa com muita maestria há muito tempo, na TV Assembleia de Deus, que tem se mostrado sempre uma TV muito democrática, muito ciosa com a informação, com essa equipe técnica que vocês têm fantástica. Então, para mim é sempre uma honra ser convidado. E sempre que for convidado, estarei aqui presente. Muito bem. Nós sabemos, professor Olavo, que é algo bem recente. Desde o início a gente tem batido na tecla de que outros fatos novos podem acontecer. E isso ainda está muito, como a gente falou, é algo de uma semana atrás, 2 semanas atrás. Acredito que algo pode acontecer e o convite fica aberto para o professor retornar. Como nós falamos aqui, o professor Olavo é advogado criminalista, é professor universitário, palestrante na área de direito constitucional, penal, criminal. Então, o senhor será de muita ajuda no futuro. Muito obrigado. Então, temática muito pertinente, temática muito atual, sobre a questão do vazamento das conversas entre Deltan, procurador, o ex-juiz Sérgio Moro, e tentar esclarecer, porque muitas vezes a mídia, professor Olavo, não tem esse devido cuidado de trazer um jurista do naipe do professor Olavo para tentar esclarecer para a população leiga, no caso os universitários, a temática que está aí muito atual. Então esse foi o programa de hoje, programa do Dinâmica do Direito, em relação ao vazamento dessas conversas e também da legalidade, da legitimidade, acredito eu também, inclusive em benefício dos réus da Lava Jato. Então, essa foi a temática. Continue com a programação da TV AD, com os eventos e os cursos, e até o próximo momento, com temas tão relevantes, professores do naipe do professor Olavo, em temas também de interesse público. Então, Deus abençoe a todos e continue com a gente.